e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Flamengo! 3 derrotas que ele somou. Então, o ambiente fica um pouco mais turbulento para ele, mais natural, né? E começam sempre a surgir um pouco essas questões assim. De fato, há um pouco de pressão, é natural, não tem como ser muito diferente. Aí o Flamengo bicampeão brasileiro, teve a Libertadores recentemente, tem um super elenco e fica um pouco apertada essa situação. A gente falava aqui ontem, um panorama de uma possível demissão do Rogério, uma saída, não é o que se pinta no momento, pelo menos até agora, a não ser que amanhã no Mineirão aconteça algo absolutamente extraordinário, no caso muito bom para os atleticanos e absolutamente terrível para os rubro-negros. A gente não imagina esse cenário, mas no dia a dia, no Ninho do Urubu, assim, não dá para dizer assim que há um completo desconforto com o Rogério nesse sentido, assim, não, mas é mais a questão da pressão do dia a dia, dos resultados, a falta de resultado começa a surgir esse tipo de notícia de um Rogério cada vez mais isolado, etc., nesse sentido assim. Obviamente você pode ter algum tipo de rusga no dia a dia, algum tipo de desentendimento que é natural no ofício de cada um. A gente pode ter no nosso dia, cada um engenheiro, um médico, um advogado, todo mundo tem. Aqui tem sentido, toda hora, Mariana. Exatamente. Só que o futebol também é muito público, né? Se torna tem muita exposição nesse sentido. E o Rogério também, ele tem uma característica que o semblante dele deixa muito claro, às vezes, o desconforto que ele tem. Ele é um cara que não gosta de perder de jeito nenhum. E por muitas vezes ele já deixou claro também que ele quer reforços, né? Ele vê o time perdendo jogadores para convocações e ele quer reforços, ele quer cada vez mais ter um time forte para continuar combatendo, porque de certa maneira ele serve mesmo como um escudo, um para-raio ali, segue tomando muita pancada e até o momento também, Bruno, ninguém da diretoria veio a público aí para dar aquele famoso respaldo para o Rogério publicamente, falar, olha, a gente não vai contratar ninguém nesse momento não, é o que temos, a torcida tem que compreender, de fato o Rogério está tendo que se virar com o que tem aí, e aquela grande rejeição de parte de torcida com o Rogério, mesmo com ele conquistando os títulos, então a cada jogo é fora Ceni, ganha ou perca, então agora está perdendo, o negócio fica um pouco mais complicado, mas de repente ganhando do Atlético amanhã, no Mineirão, uma boa vitória, aí ele compra mais uns créditos até domingo contra a Chapecoense e assim vai andando. Vamos observando o caminhar do Rogério Ceni no Flamengo. E Pedro, já que os reforços em termos de contratação não chegam, pelo menos o retorno do Arrascaeta faz até o torcedor rubro-negro respirar um pouquinho mais aliviado, né? Dá um grande sorriso, né, Mari? Dá um grande sorriso. O torcedor rubro-negro estava torcendo descaradamente, né? Ia falar aqui discretamente, mas descaradamente contra o Uruguai, né? Na Copa América, porque queria o retorno logo assim do Arrascaeta, porque faz muita falta, né? O torcedor do Flamengo tá torcendo contra o Brasil. Hein, Pedro? Você tá torcendo contra o Brasil, imagina contra o Uruguai. Descaradamente. Depois que o Brasil se classificou para as semifinais, que ia ter terceiro lugar, e até deixou para lá porque ia ficar até o fim da semana de qualquer maneira, mas contra o Uruguai, que tinha possibilidade imediata, né? E aí trouxe logo o Arrascaeta, se apresentou ontem junto com o Pires da Mota, que volta depois de longo inverno, né? Teve no futebol turco e agora está de volta aí, e o Isla também, que possivelmente até volte como titular, porque o Mateuzinho teve até um desgaste grande nas últimas partidas aí. O Isla deve estar até mais inteiro do que ele, porque jogou na Copa América, mas não tanto assim, na sequência do Mateuzinho. Então o Flamengo dá uma encorpada para esse duelo contra o Atlético Mineiro. É bem importante voltar a vencer, é o que interessa nesse momento, porque o Flamengo, de fato, foi bem melhor, bem superior em grande parte do jogo contra o Fluminense, mas uma bolinha no final ali levou 1-0 e aí causa aquela pressão, aquele aperto, aquele clima ruim, aquele salseiro no Ninho do Urubu, todo mundo olhando desconfiado, um olhando para o outro,
e a torcida fica em cima, hashtag fora Ceni, a galera fica meio muito nervosa, desconfiada, e aquilo, não tem muito jeito, é comprar créditos, ou como a gente dizia na nossa época, tinha que comprar uma fichinha ali pro fliperama para seguir jogando. É mais ou menos o que o Rogério vai tentar fazer nesse Mineirão amanhã. Não tem muita saída, né? É assim, é comprar mais resultados, seguir para frente, porque é o que o Flamengo tem que fazer agora. Insert coin. Agora, vocês sabem que o nosso colega, o João Guilherme, nosso amigo João Guilherme, ele tumultuou a nação, a Flá TT no Twitter, viu, Prato Cimarra? Porque ele me mandou o seguinte, ele perguntou se o time do Rogério Ceni joga mais bola que o time do Domi, e ele tem dúvida. O que você acha, Marra? Eu acho que o time do Domi teve um trabalho cortado no Mineirão, a gente já falou sobre isso, né? Uhum. Então não tem um quadro completo. Eu acho que o time do Rogério, completo, com todos os jogadores, já jogou mais bola por mais tempo. E agora é que vive a questão da desconfiança, porque também jogou muito desfalcado. Mas eu acho que o time dele já jogou mais bola por mais tempo, viu, Bruno? O Campeonato Brasileiro passado estava completamente perdido. E foi ganho. O Domi caprichou cada uma também, hein, Pedro? Hein, Prats? O time do Rogério é melhor. Eu concordo que com o Rogério Ceni o Flamengo teve jogos melhores e mais consistentes, mais vezes que o time do Domenech Torrente. O Pedro Henrique falou da compra do crédito. O problema aí, viu, Pedro? Esses créditos do Rogério Ceni, os juros estão muito altos. Os juros da torcida do Flamengo, eles não abaixam nunca. É só juro alto e você tem que comprar crédito. Aí é difícil, porque você compra um crédito na quarta-feira... porque o JJ inflacionou. Vale o crédito. Então aí é difícil, mas a gente já falou disso. Ele vai conviver com uma antipatia de grande parte da torcida durante muito tempo. E acho que ele nem vai ligar muito para isso, ele não pode se apegar nisso, ele não vai conseguir trabalhar. Ele sabe que ele tem de vencer até treinamento. E não tem como. Isso daí vai ser uma tônica do Rogério Ceni enquanto ele for técnico do Flamengo. E aí, Pedro, nós até falávamos aqui na primeira hora do Sport Center, que começa todos os dias às 10 horas da manhã, sobre a volta dos reforços, né, dos jogadores que estavam em outras competições, também tira um pouquinho dessa margem do Rogério Ceni de estar sem os principais jogadores, sem o Arrascaeta, que claro faz uma grande diferença, logo mais voltam também Everton Ribeiro e Gabigol, que aí sim a cobrança, que já é até difícil falar isso, né, que já é em cima do Ceni, a margem ali de justificativa também vai se fechando. Pois é, Mari, por mais que o clima de pressão aumente mesmo e aconteça isso num clube grande com muitas vitórias recentes, a diretoria tem que ter uma razoabilidade ali na cobrança mesmo, e isso existe dentro da diretoria do Flamengo, um entendimento de que afinal de contas o Rogério perdeu jogadores recentemente, perdeu o Gerson definitivamente, que a gente tem que contar a perda do Gerson, porque o Gerson não foi embora tem 2-3 meses, o Gerson foi embora 2 jogos, então a perda é recente e é muito sentida, e de fato ele não recebeu nenhum reforço, né? Então ele tem que trabalhar com o que ele tem aí, está disputando essas rodadas do Brasileiro aí. Foram derrotas no fim dos jogos, o Flamengo teve até bom desempenho, por exemplo, com o Bragantino no Maracanã, com o Fluminense, jogou naquele aguaceiro lá contra o Juventude, então foram situações ali até de certo ponto específicas. Internamente, ninguém tem dúvidas que, obviamente, o Rogério comete suas falhas, não é um treinador perfeito, tem muito a evoluir, é um treinador até início de carreira, só que também teria outra dificuldade na substituição. Você olha para o mercado aí, quem que o Flamengo poderia acionar nesse momento para substituir, recomeçar um trabalho agora, ainda mais às vésperas, das oitavas de final da Libertadores, Copa do Brasil. Como é que o Flamengo faria aí para substituir o Rogério Ceni? Então é muito complicado pensar numa mudança nesse momento. A diretoria está atenta nesse sentido, discute o momento do futebol, obviamente, mas por enquanto, futebol a gente nunca sabe, né? A verdade de hoje é mentira de amanhã e vice-versa. Mas não há debate assim sobre saída do Rogério Ceni. Esquenta um pouco o Brasil, depois diminui um pouco, a gente vai e volta, vai acompanhando, só que pode acontecer a qualquer momento no futebol, de repente explodir a panela de pressão, como vocês estavam lembrando aí que aconteceu com o Domi no ano passado.
mas o Domi já tinha esquentado a própria panela algumas vezes, tomando aquelas bordoadas que ele levou contra Del Valle, o próprio São Paulo no Maracanã, até que ele chegou com o Atlético Mineiro no próprio Mineirão, num clima bastante complicado, e aí tomou 4-0, não teve como sustentar mesmo, e ficou muito complicado. Então o Rogério não está nessa toada e tem 3 títulos nas costas também, é um cenário um pouquinho diferente, né? Pedro, muito obrigada pelas informações.